vou falar, Antônio, aqui hoje, a respeito de uma pessoa que tem virado um símbolo, uma espécie de símbolo da repressão, que a gente já comentou aqui, inclusive, em outro programa, desse crescimento do autoritarismo nos Estados Unidos. Essa pessoa aqui é Mahmoud Khalil, né? O Mahmoud ele foi uma das figuras centrais dos protestos dos estudantes nas universidades dos Estados Unidos no ano passado, quando diversas mobilizações, manifestações, protestos foram feitos contra a ofensiva militar de Israel em Gaza. O Mahmoud é palestino, só que ele é um residente permanente legal dos Estados Unidos, já que tem o green card, é casado com uma estadunidense, e no sábado ele foi preso ali na sua residência estudantil. Hoje, na época dos protestos, ele era um estudante de graduação, mas já estava na pós, né? E é bom lembrar que nos Estados Unidos, mais da metade dos estudantes, né, na universidade, no caso, na Universidade de Colômbia, onde ele estuda, mais da metade dos estudantes de pós-graduação são estrangeiros, porque as universidades dos Estados Unidos têm interesse em contar com essas pessoas para fazer ali os seus cursos de pós, e não é porque porque as universidades são boazinhas ou porque os Estados Unidos é um país aberto. A gente está vendo, principalmente hoje na gestão Trump, que a realidade é bem diferente. E no sábado, ele acabou sendo preso na sua residência estudantil após retornar de um jantar com a sua esposa, que, aliás, está grávida de 8 meses. A prisão foi realizada pela Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e Mahmoud Khalil não foi acusado formalmente de nenhum crime. Na prática, a gente vai falar por que ele está preso e por que toda essa situação é absurda, kafkiana, é algo que assim, o fato de causar muito pouca revolta é realmente um sinal dos nossos tempos. Mas por conta dessa atuação que ele teve no ano passado no movimento estudantil, ele foi nominado pelo presidente dos Estados Unidos como autor de, abre aspas, atividade pró-terrorista, antissemita e anti-americana, fecha aspas. Isso daí foi uma postagem do Trump na mídia social Truth, que é do próprio presidente, e como destaca, inclusive, uma matéria da Associated Press, para o Trump e para a gestão dele, a prisão de Khalil é um movimento de abertura e uma campanha para livrar o país de estudantes estrangeiros acusados, segundo integrantes do governo Trump, de ajudar a tornar os campi um território intimidador para estudantes de origem judaica. E aí a gente tem que fazer aquela separação de sempre, né? Os protestos não eram antissemitas. Se houve manifestação antissemita, e teve uma aqui, outra ali, e essas pessoas, inclusive, foram punidas pelas universidades, a maioria, maciça maioria, na verdade, estava protestando contra a ofensiva militar de Israel em Gaza, contra o massacre a que os palestinos foram submetidos e ainda continuam sendo submetidos na faixa de Gaza. Porque quando a gente tem, por exemplo, né, o Célio Turino até comentou ontem aqui no programa a respeito do corte de energia elétrica na faixa de Gaza, significa que a ofensiva pode ser que, do ponto de vista bélico, ela não continue, agora ela está, inclusive, trocando de lugar, indo para a Cisjordânia, mas existe ainda uma postura de prejudicar a população palestina que reside ali em Gaza. Então, essa prisão, na verdade, ela, primeiro, tem essa ilegalidade que é bastante evidente, muitos especialistas, muitos juristas têm falando a respeito disso, e o New York Times traz até fontes anônimas do governo dizendo, porque não existe, o mais incrível é isso, não existe acusação formal, não existe uma justificativa oficial, e aí o Mahmoud Khalil é acusado de, abre aspas, segundo a reportagem do New York Times, de fontes anônimas do governo, presença ou atividades nos Estados Unidos que o secretário de Estado tem motivos razoáveis para acreditar que teriam consequências adversas potencialmente sérias para a política externa. Então, no caso, uma pessoa que tem o green card, que tem a residência permanente nos Estados Unidos e que veio do exterior, ela só pode ser deportada do país se tiver cometido crimes, e como eu já disse aqui, ele não é acusado formalmente de nenhum crime, ou se ameaçar a política externa do ponto de vista da segurança nacional. Percebam que é algo que não só é muito etéreo, é algo vago,
como também isso, segundo juristas que foram ouvidos por mais de um veículo, ninguém tem memória de quando esse tipo de dispositivo foi usado contra uma pessoa, mas contra ele está sendo aberto. Inclusive, tem uma petição, as pessoas podem até verificar na plataforma Action Network, pedindo a libertação do Mahmoud Khalil, e ela, até a noite de ontem, já tinha atingido quase 3 milhões de adesões. E esse texto é interessante porque ele critica também a postura da direção universitária da Universidade de Colômbia. Diz o seguinte, aspas, a Universidade de Colômbia, que publicou recentemente um novo protocolo sobre seus planos de cooperação com o ICE, ICE é o caso do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, tem como alvo Khalil por sua identidade palestina e ativismo declarado em várias ocasiões nos últimos 17 meses. Ele atuou como negociador líder durante o Gaza Solidarity Encampment na primavera passada e tem aparecido frequentemente em entrevistas à mídia e coletivas de imprensa. E esse texto destaca o racismo, na verdade, que está incutido nessa prisão. E é interessante a gente notar, porque quando se fala a respeito da Columbia University, eles já vinham, essa direção já vinha, na verdade, tomando todas as medidas, como diz o texto da petição, mudou o protocolo para coibir, na prática, protestos, manifestações dentro do campus. Só que nem isso adiantou, porque, no fim das contas, Donald Trump anunciou na sexta-feira que vai cortar 400 milhões de dólares da Universidade de Colômbia por meio de cancelamento de bolsas, contratos, devido ao que o governo descreve como fracasso na repressão ao antissemitismo no campus. Então, é importante ressaltar que mesmo aqueles que se dobram a Donald Trump, que tentam se alinhar àquilo que ele prega, ainda assim não adianta. E foi o caso da Universidade de Colômbia, que não só o Mahmoud Khalil foi pego como uma... Nem dá para dizer que é bode expiatório, porque ele rigorosamente não fez nada que afrontasse a lei americana e a própria justificativa da sua detenção deixa isso explícito, como também a universidade acabou sendo punida para servir como exemplo para outras universidades, que elas, na verdade, controlem, entre aspas, os seus estudantes para que não haja mais esse tipo de manifestação que contrarie, na prática, aquilo que o governo Trump pensa. Então, a gente está vendo um momento de repressão muito séria, e quando a gente observa, inclusive, né, o rol de ilegalidades que estão implicados nessa prisão, tem essa matéria aqui do The Washington Post, que ela fala também a respeito do como, na verdade, isso é inconsistente, e na prática existe também uma coisa muito simples. A única justificativa, só houve uma prisão, uma detenção dele, porque o secretário de Estado, Marco Rubio, fez essa movimentação. Não é algo que foi feito pela Justiça ou pelo Ministério Público dos Estados Unidos, é algo que vem direto do governo de Donald Trump. Então, inclusive, os advogados do Khalil compareceram no Tribunal Federal na manhã de ontem, depois de apresentarem documentos pedindo que o juiz libertasse o estudante e o devolvesse a Nova York, porque aí temos uma outra implicação, ele foi deslocado, né, onde seria a jurisdição, o chamado direito natural, para julgar, sendo que a gente nem sabe do que ele está sendo acusado, para julgar o Khalil, ele foi deslocado para Louisiana. E por que ele foi deslocado para Louisiana? Porque o centro de processamento ali, segundo os advogados, está sob jurisdição de juízes que são mais conservadores. Então, a chance de o governo, numa ação contra ele, obter um ganho de causa ali é maior. O que acontece? Também ele está tendo muito pouco acesso aos próprios advogados que estão sediados em Nova York. E isso, obviamente, a gente tem aí um outro impeditivo, uma outra violação daquilo que seria o direito à defesa, né? O direito ao devido processo legal, que só nesse caso, se vocês forem contar aqui o que eu já mencionei, né, de questões, já foi aí, o devido processo legal foi para o espaço já na prisão dele, mas no decorrer ainda tem diversos outros pontos. Então, ele conseguiu falar com os advogados dele 2 vezes. Inclusive, o governo tentou impor a ele um documento, uma notificação para ele comparecer ao tribunal e, na verdade, reconhecer que ele poderia ser deportado, e ele simplesmente se recusou. Então, na prática, é uma prisão ilegal, que eles estão tentando fazer isso para constrangê-lo e para que ele sirva também como exemplo para outros movimentos estudantis
e isso já vem sido notado e abre um precedente que é muito sério, né? A gente sempre fala, às vezes, dessa questão do precedente, que é utilizado de uma forma equivocada, porque, de repente, qualquer coisa vira precedente, mas, nesse caso, o Donald Trump está usando leis de imigração para punir discursos políticos. Então, nos Estados Unidos, diversos defensores dos direitos civis alertam que isso é parte de uma repressão mais ampla, né? Para qualquer coisa agora que Trump achar que se trata de uma dissidência, ele pode usar o aparelho do Estado para repressão. Aliás, o que é bem típico, né, desse novo neoliberalismo, que prega a redução do Estado, que na prática, nós já conversamos aqui, significa voltar os recursos do Estado para a iniciativa privada e para grandes corporações, mas o Estado funciona muito bem no sentido repressivo. E aí ele vai reprimir todo aquele que oferecer aí uma ameaça chamada ordem estabelecida. E, no caso, ordem estabelecida é o conceito que o governo Trump tem de ordem. Agora, isso faz parte de um processo muito mais amplo também de ataque às universidades, quando a gente vê que as recentes ordens executivas, os decretos, né, Donald Trump, eles proíbem, por exemplo, programas de diversidade, equidade e inclusão em todas as entidades educacionais que recebem fundos federais. E a gente vê outro mecanismo, outro instrumento repressivo utilizado por Donald Trump de coação dessas universidades. E isso aqui, que a gente está vendo, essa notícia do NBC News, ela mostra justamente um desses impactos, né? Porque uma das questões que Trump tem atacado bastante é a inclusão dos transgêneros, né, dentro do esporte dos Estados Unidos. E o Departamento de Agricultura do país suspendeu 30 milhões de dólares em financiamento de pesquisa e programa para a Universidade do Maine, depois que a governadora Janet Mills se recusou a cumprir o decreto de Trump que proíbe atletas transgêneros de competir em esportes femininos. E aí o Departamento de Agricultura citou a necessidade de avaliar potenciais violações de, abre aspas, direitos civis, fecha aspas, na universidade. Então, a gente vê mais um ataque frontal, sendo que Trump está usando outra coisa, outro mecanismo, aí, nesse caso, o Departamento de Agricultura para suspender pesquisas que poderiam ser revertidas em benefício da sociedade do país, da população do país. Isso tudo a gente tem aí, só finalizando, que nós já estamos com a nossa convidada, inclusive, nos bastidores, mas tem dois pontos aqui que são necessários de serem abordados, é que, primeiro, existe uma argumentação, de uma forma geral, tudo isso, né, esses ataques às universidades, essa prisão ilegal, esse autoritarismo injustificado, ele corrobora o discurso da extrema-direita dos Estados Unidos, o discurso de Trump, mas que também é semelhante aqui. Quando a gente observa, por exemplo, né, o que se fala a respeito do meio acadêmico nos Estados Unidos é que ele é dominado por esquerdistas. Qualquer semelhança com o que acontece aqui no Brasil, obviamente, não é mera coincidência. Inclusive, o vice-presidente J.D. Vance chamou os professores universitários de o inimigo e sugeriu usar o método de Viktor Orbán. Olha só, o ditador da Hungria, aquele mesmo que tem ótimas relações com Jair Bolsonaro, não é à toa que o Bolsonaro dormiu, né, na embaixada do país, em Brasília, e ele sugeriu usar esse método para combater o que ele chama de dominação esquerdista das universidades, dando às universidades uma escolha entre sobreviver ou serem muito mais abertas a ideias conservadoras. Não é bem ser aberta a ideia conservadora, é simplesmente uma imposição do ideário conservador. E como eu falei aqui, isso o Robert Reich, né, ele propõe um movimento em prol da liberdade de expressão nas universidades dos Estados Unidos por conta disso, né, dessa falta de reação. Não só a Universidade de Colômbia não reagiu em relação à prisão de Mohamed Khalil, sendo que ele pediu ajuda, inclusive às vésperas de ser preso, para a direção da universidade, dizendo que era vítima de doxing. O doxing é aquela prática que as pessoas vasculham os dados pessoais, aqueles que são públicos, mesmo os privados, por meio de hackeamento, e divulgam para todo mundo. Então, ele estava sendo vítima disso, já aguardando ali que houvesse uma ação do Departamento de Imigração, e no dia seguinte desses e-mails, ele acabou sendo alvo dessa detenção. Então, o Robert Reich destaca essa necessidade de haver uma reação. Tem acontecido alguns protestos pela libertação do Mahmoud Khalil,
mas, por enquanto, na verdade, boa parte, inclusive, do próprio status quo, né, das instituições dos Estados Unidos, ainda continuam dormindo em berço esplêndido. É necessário, como a gente já falou aqui várias vezes, isso vale para os Estados Unidos, para o Brasil e para muitos outros países, não normalizar aquilo que não pode ser normalizado, não normalizar o autoritarismo que cresce nos Estados Unidos e pode servir de exemplo para outros países, como o Brasil, e a extrema-direita bebe muito dessa fonte também aqui no nosso país.